lado, quantos creem? Amém? Amém, irmãos? Com Jesus nós vamos chegar do outro lado. Então, no verso 35, coloca lá, por favor, volta o 35, isso. A gente vai caminhar nos versículos nessa noite. Disse ao anoitecer aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Amém? Quem estava falando? Jesus. Amém? Jesus estava falando para os seus discípulos: vamos para o outro lado. Querido, talvez se é uma outra pessoa, se é você que fala, se sou eu que falo, às vezes a gente fala as coisas, e tem vezes que acontece, tem vezes que não acontece. Quantos já tiveram que voltar atrás na sua palavra algumas vezes? Não é isso? Às vezes a gente tem, não, eu queria fazer isso, não é nem que você volta atrás na palavra, era algo que você queria fazer, mas não conseguiu fazer por algum motivo. Mas quando Jesus diz, vamos para o outro lado, nós vamos chegar do outro lado, amém? Quantos creem? Se ele disse, vai se cumprir, porque as palavras de Cristo são sentenças sobre a nossa vida, amém? Então vamos para o outro lado do lago. 36. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava, e outros barcos também o acompanhavam. Eles estavam, a Bíblia chama também de o Mar da Galileia, que na verdade era um lago, amém? O Mar da Galileia não é o oceano, é um lago de 21 quilômetros, né, de comprimento por 14 de largura. Não sei se você já teve num lago grande ou num açude grande, que você olha e não vê o outro lado. Então, por que chamava lá Mar da Galileia, pastor? Se era um lago, é porque eles, quando olhavam, não viam de tão grande que era, e chamava de mar. Era um lago, mas dava-se a impressão que estava no mar, e era um local acometido por fortes tempestades, amém? Vamos lá, que é isso que aconteceu no verso 37, diz assim: levantou-se um forte vendaval, e as ondas se levantavam sobre o barco, de forma que começou a se encher de água, amém? Nós estamos nesse tema desse mês, que é vencendo os obstáculos pela fé, amém? Vencendo os obstáculos pela fé. E Jesus fala para os discípulos: olha, vamos para o outro lado. Era a vontade de Deus ou não era? Era a vontade de Cristo. Vamos chegar do outro lado. Mas a gente vê nesse texto que se levantou uma forte tempestade. Outra versão pode até mudar aí para Almeida. Consegue aí? Pode ser corrigido ou atualizada? Pode ser. Você fala um grande temporal de vento, né? Algumas versões falam tempestades, e subiam as ondas de forma que estava entrando água no barco. E eu queria falar com vocês sobre esse tipo de obstáculos, né? Que são as tempestades da vida. Não são tempestades muitas vezes literais, como foi o caso de Jesus e dos discípulos, mas as tempestades na minha vida e na sua vida, assim como foi na vida deles, foi inesperado. Eles entraram no barco, lógico, se antes de entrar no barco já tivesse acontecendo a tempestade, talvez nem tivesse entrado. Eles foram entrar, começaram a navegar, entrou na noite para o outro lado e veio uma grande tempestade, queridos. E às vezes as tempestades na minha vida, na sua vida, elas são assim, inesperadas, né? A gente não espera, não acha, de repente um acidente que acontece com você, com algum familiar, uma enfermidade, uma crise no casamento, desemprego, porque as tempestades, elas não mandam recado, amém? Olha, estou chegando, é assim que acontece? Tempestade? Não, olha, muitas vezes, você pode às vezes até olhar, opa, está chegando uma tempestade, mas às vezes, como aconteceu com eles, elas são inesperadas, você não espera, elas não mandam recado, não avisa, e as tempestades, muitas vezes elas nos pegam exatamente assim, como pegou os discípulos. Pegou o quê? De surpresa, amém? Os discípulos, eles tinham passado o dia todo ouvindo o mestre, fazendo a obra de Deus, porque eles estavam fazendo a obra do Senhor, e mesmo fazendo a obra do Senhor, eles não ficaram isentos de passar por tempestades, amém? Mesmo estando com Jesus, mesmo fazendo, estavam com Jesus, gente? Jesus estava onde? No barco,
Mas eles passaram por tempestade ou não passaram? Passaram por adversidade ou não passaram? Passaram sim, pastor. Então, as tempestades na vida, às vezes elas são inesperadas. Muitas vezes, as tempestades na minha vida, na sua vida, elas chegam de forma tão intensa que a estrutura da nossa vida pode ser profundamente abalada. Foi o que aconteceu? A Bíblia diz que as ondas se levantaram e a água começou a entrar dentro do barco. Amém? Então, muitas vezes é algo que estava sendo edificado corretamente. Eles estavam com Jesus, eles não estavam sem Jesus. Algo que estava sendo edificado corretamente, com amor, com carinho, mas de repente vem e se abala. É um sonho que estava sendo um projeto e às vezes esse sonho, esse projeto se transforma num pesadelo. Amém? Então as tempestades, elas são inesperadas, elas não mandam aviso e às vezes elas são maiores do que aquilo que nós podemos suportar, ou às vezes maiores do que aquilo que nós esperávamos. Amém? Muitas vezes esse tipo de tempestade, ela é muito difícil de ser administrada. E como ela é difícil de ser administrada, às vezes sai alguns questionamentos. Amém? Você já passou por algo difícil na sua vida? Né? Porque, amados, a Bíblia não fala, quando a Bíblia fala a gente está falando aqui de tempestade, eu estou falando de tempestades na vida, e a Bíblia chama isso de o dia mau. Amém? Ela diz o dia mau, e o que é interessante é que a Bíblia não diz se você passar pelo dia mau, ela diz o quê? Quando você passar pelo dia mau, amém? Então o dia mau, biblicamente falando, é uma certeza na minha vida e na sua vida. Então às vezes o que não é um dia mau para mim está sendo um dia mau para você, um dia péssimo. Às vezes uma coisa que para você é um dia mau, vindo na vida de outra pessoa pode não ser tão mal assim, dependendo da forma que vai saber administrar. Então Jesus, ele diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Amém? Porque eu venci o mundo. Então, queridos, muitas vezes nos vêm esses questionamentos, e eu vou falar alguns aqui, talvez isso já veio na sua vida. Nós estávamos falando dos discípulos que estavam com Jesus, Jesus estava no barco com eles estavam fazendo a obra, e veio uma grande tempestade na vida deles. Aí você pode perguntar, mas pastor, por que eu estou nessa tempestade se eu estou obedecendo a Jesus? Amém? Poxa, pastor, eu sou ofertante, sou dizimista, às vezes a pessoa fala isso. E por que eu estou nessa tempestade? Os discípulos entraram no barco com a ordem de Jesus, não foi? Jesus disse, vamos para o outro lado. E eles entraram no barco, e veio a tempestade. Você pode dizer, por que eu estou nesse dia mal todo? Eles estavam no centro da vontade de Deus, amém? Por que eu estou nessa situação toda se eu estou no centro da vontade de Deus? Por que de repente, os meus filhos estão assim? Por que o meu casamento está assim? Por que eu estou passando por essa necessidade toda, se eu sou filho do Senhor, se eu estou com Jesus? Amém? Jonas enfrentou uma tempestade porque ele estava na contramão de Deus. Aí você pode perguntar, poxa pastor, eu estou na mão certa, eu estou na mão de Deus, e mesmo assim, está me vindo uma tempestade, algo que eu estou tendo dificuldade de administrar. Por isso essas perguntas. Por quê? Porque da nossa dificuldade de administrar esse tipo de coisa. Amém? Então, por que eu estou nessa tempestade se Jesus está comigo? Outra pergunta. Jesus não estava com eles no barco? Estava. E por que eles estavam fazendo aquela tempestade toda? Por que estava passando por aquela dificuldade? Infelizmente, querido, o fato de Jesus estar conosco, estar comigo, estar com você, não nos livra ou não nos poupa de certas tempestades. Jesus não teve que ir para o deserto? Jesus foi poupado de algo, mesmo sendo filho de Deus? Não, pastor. Então, essa teologia de que, não, se eu estou com Jesus, nada vai acontecer, tudo é vitória. Gente, isso não existe, amém? Amém? Eu sei que o Senhor prospera, Ele abençoa, Ele faz transbordar, mas tem gente que só quer saber disso e não quer ouvir outra coisa.
mas aí vem a tempestade na nossa vida, vem as situações. Amém? Mateus 7, 24, depois a gente volta para esse texto. Olha aí. Todo aquele que, pois, escutar as minhas palavras e as pratica, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, é o quê? Assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E, pode ir, desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e não caiu. Por quê? Porque estava edificada sobre a rocha. Pode seguir. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Então o que é que ele está dizendo? Duas casas, uma edificada sobre a rocha, e outra edificada sobre a areia. Vê as mesmas coisas? Amém? Os rios, a chuva, o vento. Agora, o que é que ele está dizendo? A casa, tanto a casa edificada sobre a rocha, quanto a casa edificada sobre a areia, vão passar pelas mesmas situações. Agora, a que está edificada sobre a rocha, embora venha o vento, embora venha a tempestade, embora venha o dia mau, embora venha a notícia, embora venha algo difícil de se administrar, esse permanece. E você pode dizer assim: poxa, pastor, a casa edificada sobre a areia podia ser até mais bonita, até uma casa maior, uma casa mais moderna, mais elegante, mas porque estava edificada sobre a areia, a Bíblia diz que ela caiu e foi grande a sua ruína. Amém? Ah, pastor, virá dificuldade? Virá. Virá o dia mau? Virá, infelizmente. Amém? Se não veio ainda, o dia ele virá. Agora, nós estamos edificando a nossa vida em quê? Amém? Hoje eu falava com a pastora, a gente conversava e estava falando assim, e das situações, de tudo, dia a dia, de como vai ser, como vai organizar as coisas. A gente parou e disse assim: meu Deus. Ela falou assim para mim: a nossa morada é onde, meu filho? Aí eu não entendi, né? Essa nossa morada é onde? Aí eu não entendi. Eu falei: é no céu, né? Ela disse: é no céu. E por que a gente está se preocupando com as coisas da terra, se a nossa morada é no céu? Amém? A tempestade é só aqui, querido. O dia mau é só aqui. A tribulação é só aqui. As dificuldades são só aqui. Mas por que ele diz: olha, edifica a tua vida na rocha? Porque mesmo com tudo isso, você vai permanecer. Quantos creem? Amém? Amém? Jesus estava no barco? Estava. Mas Jesus estava o quê? Dormindo. Provavelmente esse foi o questionamento dos discípulos. Por que Jesus está dormindo se nós estamos nessa tempestade toda? Volta lá, por favor. Mateus, Marcos, né? Isso. Aí, verso 38. Ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Despertaram-no, dizendo: mestre, não te importa que pereçamos ou que morramos? Né? Aí o senhor não está nem aí. Nós estamos aqui nessa tempestade toda e Jesus está dormindo. Nós estamos aqui nessa situação toda, eu estava te seguindo, estava andando com o Senhor, a tempestade veio, nós estamos aqui desesperados para tirar a água de dentro do barco. Quanto mais água eu tiro, mais água eu entro. Aí olha para Jesus, Jesus está o quê? Dormindo. E aí? Tem horas que parece que ele está dormindo mesmo, né? Poxa, pastor, estou numa dificuldade, estou numa situação, eu clamo, eu oro, eu peço e nada vem, eu não vejo resposta, eu não escuto o Senhor. Parece que ele está dormindo mesmo. É, mas o Salmo 121, no verso 4, diz que o guarda de Israel não dorme. Amém? Pode até parecer, pode ser a tua sensação, a minha sensação
de que ele não está nem aí, de que ele está dormindo, mas assim diz o verso 5, diz: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Amém? Aquele fato incomodou os discípulos, porque eles não estavam só acordando Jesus. A pergunta deles, né, é como que assim: o Senhor não está nem aí? Né? É quase isso. E aí, o Senhor não se importa que nós vamos todo mundo morrer, não? O Senhor é o Filho de Deus, mas nós não somos. Nós estamos nessa tempestade, nós estamos nessa dificuldade, e o Senhor não vai fazer nada. Amém? Parece, querido, que Jesus, ou Deus, né, pode até parecer que está dormindo, mas Ele não cansa. Amém? Ele não dorme. Os seus pés não descansam, Ele é um Deus de provisão e de providência. Amém? E o que é que Jesus estava fazendo, pastor? Eu acredito que Ele estava só testando os seus discípulos. Amém? Para os discípulos era um teste, para mim e para você é um ensinamento. Que as tempestades elas vêm de forma inesperada, que você não espera, que elas são difíceis de administrar, que elas não mandam recompensa. Mas a questão é o seguinte, querido, que se Jesus está no meu barco, se Ele está no teu barco, mesmo que pareça que Ele está dormindo, não vai afundar e você vai chegar do outro lado, em nome de Jesus, amém? Não é pela sua força, não é pela sua boniteza, não é pelo seu conhecimento, é porque Jesus está no seu barco. Ele, em João capítulo 2, fala que ele foi para um casamento em bodas de Caná da Galileia. Foi o que aconteceu no casamento? Faltou o quê? Vinho. Jesus estava no casamento, foi convidado. Mesmo assim, não deixou de faltar vinho. Agora, porque Jesus estava no casamento, amém? Aquela falta de vinho se revertiu para glória de Deus. E porque Ele está na tua vida, mesmo a tempestade, mesmo algo que pareça difícil, mesmo algo que pareça difícil de se administrar, se Ele está com Ele, você está com Ele no barco, se Ele está na sua vida, querido, isso vai ser para a glória de Deus, amém? Amém? Onde o medo prevalece, a fé desaparece, porque foi isso que aconteceu. Estava com Jesus no barco, não se importa que a gente vai morrer, verso 39, amém? E Ele, despertando, repreendeu o vento, e disse ao mar: cala-te, aquieta, e o vento aquietou, e houve grande bonança, amém? Aí no verso 40 ele diz o que para os discípulos? Por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? Quando o medo cresce, a fé desaparece na minha vida e na sua vida. Então, como eu falei, para nós hoje é um ensinamento, para os discípulos era um teste de fé. Eles já tinham visto Jesus fazer muitas coisas. Jesus não perguntou para eles onde está a fé de vocês. É como dizer assim: vocês já viram fazer tanta coisa, vocês acham que eu no barco com vocês, tendo dito que nós vamos para o outro lado, será que no meio do caminho esse barco vai afundar? Você diz que vai para o outro lado, querido, você vai para o outro lado em nome de Jesus, amém? Aí você pode dizer: pastor, e momentos como esse na minha vida? Quando surgirem obstáculos como esse na minha vida, porque vão surgir, amém, amados? Vão surgir. Quando surgirem situações como esse na minha vida, em que é que eu me apego? E eu dou graças a Deus porque nós temos Jesus, amém? Nós temos em quem confiar, e as pessoas que não têm, aí sim, onde entra o desespero, onde a pessoa, né, uns dias atrás eu vi, o rapaz ainda hoje ele tinha esses áudios, não sei porque ele tinha esses áudios, que eu já tinha apagado, de um cara que se matou, era até conhecido, já faz um tempo já, era de um político de uma cidade aqui próxima, e ele se matou, e o cara mostrou para mim: olha, escute o áudio aqui que ele mandou para ex-esposa, falando, e o cara
desesperado, porque tinha umas dívidas. Amém? Quem não tem dívidas, pastor? Todo mundo tem, mas ele tinha umas dívidas e estava desesperado, porque estava se sentindo envergonhado, porque não estava conseguindo quitar e se despedindo da esposa, da ex-esposa, né? Amo você, amo minha filha, mas eu não aguento isso, tirou a vida. Amém? Você tem que esperar, querido. Então, em momentos como esse, em situações difíceis como essa, o que é que eu posso fazer? Em que eu vou me apegar? Primeiro, nas promessas de Jesus. Amém? Porque ele disse o quê? Vamos para o outro lado. Ele disse, não passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Então o destino daquele barco não era naufragar. O destino daquele barco não era virar, não era afundar, era ir para o outro lado. Querido, se você tem Jesus na sua vida, o seu destino não é desistir, o seu destino não é sucumbir, o seu destino não é se desviar, o seu destino é para ir para a eternidade com Ele. Amém? Que eu pego o que, pastor? Nas promessas de Jesus. Ele disse, na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu estou preparando uma para vocês. Amém? A tempestade é só aqui, querido, porque a Bíblia diz que lá não haverá choro. Amém? Ele enxugará dos meus olhos, dos teus olhos, todas as lágrimas. Você viu no domingo, no outro domingo que eu preguei, que eu falei, Apocalipse 21, da Nova Jerusalém. Tudo aquilo é para mim e para você. Ele disse aqui, vamos para o outro lado. Jesus disse, eu estou esperando vocês na eternidade. Amém? Então o que é que eu tenho que me apegar? Nas promessas de Jesus. Amém? O salmista diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não o quê? Não temerei, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam, em nome de Jesus. Ele disse, uma coisa eu pedirei ao Senhor e buscarei, que é o quê? Irei habitar na casa do Senhor para todo sempre. Você tem promessa, amém? Você tem promessa, então você tem em que se apegar. Querido, se nós que temos promessas, nós que temos Jesus, nós que temos a fé e a esperança da vida eterna, vamos nos desesperar, imagina os que não têm. Por isso que essas pessoas precisam de mim e de você, por isso que precisam da palavra que tem na sua boca e no seu coração, amém? Então o texto em Provérbios diz assim, se você está cansado, correndo com os homens, como é que você vai correr com os cavalos? Amém? Poxa, pastor, vai ter dificuldade, vai. Pode até ter tempestade, tem. Mas eu tenho uma promessa. Jó dizia, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Amém? Esse aqui eu vou ler, Isaías 43, 2. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Em nome de Jesus, quantos creem nisso? Amém? Poxa, pastor, mas porque às vezes a gente quer que Deus evite a tempestade. E muitas vezes Ele não evita a tempestade. Porque a tempestade, querido, entenda, às vezes para mim e para você é pedagógico, viu, professor? Tempestade, muitas vezes, ela é pedagógica. Viu o que Jesus falou para os discípulos? Que vocês não têm fé. Onde é que está a fé de vocês? Trouxe vocês aqui para ensinar. Por que Jesus estava naquele momento ali e resolveu dormir? Deixa eu ver o que é que eles vão fazer quando eu não estiver perto deles. Quando passares pelas águas, eu estarei com você. Amém? Então a primeira coisa que eu vou fazer é me apegar nas palavras de Jesus. Segunda coisa que eu vou fazer é me apegar na paz de Jesus. Jesus estava como? Preocupado. Jesus estava agitado. Jesus estava, meu Deus do céu, Senhor, me socorra. Jesus estava o quê?
dormindo. Amém? Tem uma canção que diz, eu não vou cantar se eu correr, mas diz assim, é meu, somente meu, todo o trabalho, não é isso? E o teu trabalho é o quê? É descansar em mim. Amém? E o teu trabalho, qual é o teu trabalho? É descansar em mim. Jesus estava dormindo? Estava dormindo. O discípulo era para ter olhado, irmão, nós não vamos afundar não, por quê? Porque Jesus está dormindo. Amém? Se o negócio fosse pegar, Jesus já tinha acordado, se ele ainda está dormindo, fique tranquilo, ele deu uma promessa, vamos para o outro lado, olha como é que ele está, tranquilo, que é a minha técnica, né? Quando eu ando de avião, que eu não gosto de andar de avião, mas tem que andar, né? Aí eu olho para os tripulantes, eu já falei isso para vocês, eu olho para a aeromoça, porque quando você está no avião, tem hora que tem umas né? Como é o termo? Turbulência. Tem a turbulência ali, aí tem umas que é fraquinha, tem outros, aí o bicho começa a se mexer, meu irmão, esse negócio vai cair aqui, aí eu olho para os tripulantes, olho para a aeromoça, se ela estiver de boa, estou de boa, não vai cair. Agora se ela se agarrar, se ela se desesperar, porque ela faz aquilo, anda naquilo todo dia, irmão. Então para mim, para você, é uma vez perdida, é a turbulência, você fica assim, olha para a aeromoça, está de boa? Tá. Não está, meu irmão, se ela se agarrar na cadeira, se agarra na tua, porque esse negócio vai cair, amém? Então, olha para Jesus, irmão, será que Jesus não sabia que aquela tempestade viria? Mesmo vindo do nada, Jesus não é pego de surpresa, amém? Ele conhece todas as coisas, aquela tempestade, amado, eu creio, já estava na agenda de Jesus, amém? Fazia parte do currículo do treinamento dos discípulos. Quando eles acordaram Jesus, Jesus disse, me acordaram por causa disso, era vocês terem repreendido, para até dizer assim, Jesus, pode continuar dormindo, veio uma tempestade aqui, mas nós já repreendemos tudo, nós já acalmamos tudo, não vamos nem acordar o Senhor, amém? Então, fique com a promessa, com a palavra de Jesus, fique com a paz de Jesus. Faltou uma aqui. Cadê? Aleluia. A promessa, eu esqueci o primeiro é a promessa, o segundo é a presença. Amém? Presença de Jesus. Jesus não estava com eles no barco? Estava com eles no barco. Então, eu estou com a palavra, vamos para o outro lado. Eu estou com a presença, ele está aqui comigo no barco. Jesus está na sua vida, irmão? Amém? Se não está, faça estar em nome de Jesus. Não, pastor, eu estou com a palavra de Jesus, eu estou com a presença de Jesus, eu estou com a paz de Jesus, o negócio está complicado, mas Jesus não se levantou ainda, ele está dormindo. Se ele está dormindo, ainda está no controle, afinal de contas, ele não perde o controle da minha vida e da sua vida. A Bíblia diz, já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Paulo fala assim, olha, não é pela a vida que você tem o que vai fazer, é pela vida que Cristo vive através de mim e de você. Então, se Cristo vive em mim, quem é que anda na cidade? É Jesus através de mim e de você. Amém? Amém? Então, quando a gente está muito preocupado, muito temeroso, com a tempestade, com a dificuldade, com o dia mal, com aquilo outro, é Jesus que está vivendo em você? Ou somos nós que tomamos conta da vida? Não, Jesus, deixa eu viver. Irmão, fica na presença de Jesus, fica na palavra dele, fica na paz dele, deixa ele viver a tua vida. Mas pastor, e se eu morrer? Vai para o céu, irmão. Amém? Quantos querem ir para o céu? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer ligeiro. Então, fique na presença dele, seu paz. Jesus está aqui, faça como o salmista. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Amém? E quarto e último, fique com o poder de Jesus. Amém? Aquele que estava no barco com os discípulos é o Criador de todas as coisas. Amém?
Aquele que estava no barco é o Criador de todas as coisas, inclusive as leis da natureza. Lembra disso? Lembra como é que Jesus pescava? Quem lembra como é que Jesus pescava? Amém? Hã? Não, era o peixe que vinha para a rede, irmão. Não era a rede que ia para o peixe. Amém? Jesus não pescava, não era assim, irmão? Estou falando alguma bobagem? Não é isso? Joga a rede. Aí Jesus dizia, o peixe, vem para a rede. Aí o peixe vinha para a rede. O cara passava a noite pescando. Aí Jesus joga do outro lado. O cara jogava do outro lado, via cheio, afundava o barco. Inclusive as leis da natureza. Jesus fala para Pedro, Pedro, vai pescar para pagar o imposto. Pedro, você já viu peixe com moeda dentro da boca? Mas o de Jesus tinha, e pagou imposto dos dois. Então aquele que estava no barco, querido, é aquele que criou todas as coisas, inclusive as leis da natureza estavam em sua mão. O que é que ele falou? Vento, cala, tu está enjoando os discípulos estão me enjoando aqui, não me deixaram nem dormir. Então, vento, cala, mar, se acalma. E a Bíblia diz que fez uma grande bonança. Os discípulos olharam e disseram, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Ele controla o universo, ele controla a natureza. Todas as vezes, querido, que a morte, porque a gente tem essa mania de dizer assim, olha, só não tem jeito para morte, não é isso? A gente não diz, só não tem jeito para a morte, mas todas as vezes que a morte cruzou os caminhos de Jesus, ela teve que ceder. Amém? Lázaro já estava morto, pastor, há 4 dias. As irmãs diziam, Senhor, não abra não, vai feder, né? Vai feder tudo aqui, ninguém vai aguentar. Jesus disse, se creres, verás a glória de Deus. Amém, querido? Então, se ele está no barco, confia no poder de Jesus. Ele controla o universo, ele controla a natureza, tudo ouve a sua voz e obedece. Amém? Em nome de Jesus, quando você recebe essa palavra, fique com as palavras de Jesus. Amém? Fique com a presença de Jesus, fique com a paz de Jesus e fique com o poder de Jesus. É verdade que as tempestades, às vezes elas são perigosas, às vezes elas agitam o mar na minha vida e na sua vida. Eu não estou dizendo isso como quem, o pastor é tranquilo, não se preocupa com nada. Não, querido, eu sou humano igual a você. Amém? Agora, a palavra que serve para você, serve para mim também. E essa palavra que você está recebendo, e você disse que recebeu, amém? Ela vai te testar amanhã. Ou depois de amanhã, ou depois de amanhã. Aí você vai olhar, eu tenho que ficar com a palavra de Jesus, com a presença de Jesus, porque eu digo que Ele está na minha vida, amém? Com a paz de Jesus. Jesus olhou para os discípulos e disse, eu vos dou a minha paz. Não é a paz que o mundo dá, eu vos dou a minha paz. A paz que dorme no meio da tempestade, a paz que está tranquilo quando as contas ainda não estão pagas, a paz que confia no Deus Todo-Poderoso. Ele disse, é a minha paz. Mas a gente muitas vezes não quer a paz de Jesus, porque a paz de Jesus, ela desafia o senso do normal. Como é que você vai dormir num barco chacoalhando? Não estava chacoalhando só por discípulos, estava chacoalhando para Jesus também, mas mesmo assim ele conseguiu pegar um travesseiro e tranquilo. Que às vezes para você é motivo de preocupação, de perda de sono, Jesus está dormindo. Só isso aí eu vou dormir, amém? Quando vier o dia mau, é só isso daí, eu vou dormir. O que mais pode acontecer? Por isso que Paulo dizia assim, para mim morrer é lucro e viver é Cristo. Você quer viver? Quantos querem viver? Então vive em Cristo, amém? Então viver para você é Cristo. Vou acordar amanhã, Cristo vai andar nas minhas passadas. Vou trabalhar amanhã, Cristo vai trabalhar no meu lugar, em nome de Jesus. Vou ter uma situação, vou ter uma reunião, vou ter que resolver um problema, Cristo vai resolver isso por mim.
Paulo disse: se eu for viver, Cristo vai viver no meu lugar. E se eu for morrer, isso é lucro. A pior coisa que pode te acontecer, amém, é você ir para a eternidade mais cedo. A gente está muito apegado a essa vida. Pastor, não quero. A pior coisa que pode te acontecer é a melhor coisa da sua vida. Não sei se você já parou para pensar por essa ótica. Jesus está na tua vida. Amém? Às vezes o nosso maior problema não está no nosso derredor, está dentro de nós. Porque o que Jesus reclamou não foi do vento. Quando ele acordou, ele não reclamou da tempestade. Ele não disse que as águas estavam entrando no barco. Ele falou para os discípulos e disse: por que vocês estão com medo? Onde é que está a fé de vocês? Amém? O maior problema não é o que está em volta, é o que está dentro de nós. Amém? Fique com a palavra de Jesus. Vamos para o outro lado. Fique com a presença de Jesus. Ele está comigo, Ele está com você. Ele diz: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Fique com a palavra de Jesus. Fique com a presença de Jesus. Fique com a paz de Jesus. Pastor, eu não estou conseguindo administrar. De repente a tua paz nesse momento é a paz que o mundo dá. É a paz que as pessoas têm. Se eu tiver com saúde, eu estou em paz. Se eu tiver com as minhas contas todas pagas, eu estou em paz. Se eu tiver, sei lá, tem gente que só está em paz se estiver namorando. Se eu tiver com alguém, eu estou em paz. Se eu tiver isso, ele diz: a minha paz não é a que o mundo dá. Fique com a paz de Jesus. Quando tudo parece faltar, você fica com o poder de Jesus. Quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Amém? O vento e o mar. A enfermidade obedece a Jesus. O dia mau obedece a Jesus. Amém? A calamidade obedece a Jesus, querido. Em nome de Jesus. Crê nisso nessa noite. Crê nisso nessa noite. É o dono dos meus sonhos. Jesus, me afasta o medo, mestre, me ensina a confiar no barco da minha vida em tuas mãos, os sonhos do meu coração. Jesus, mestre, me ensina a confiar no barco da minha vida em tuas mãos, os sonhos do meu coração. Aleluia. Quem é esse que manda a alma parar? É o dono dos meus sonhos, é o dono da minha vida. Quem é esse que manda a alma parar? É o dono dos meus sonhos, é o dono da minha vida. Jesus, me afasta o medo, mestre, me ensina a confiar no barco da minha vida em tuas mãos, os sonhos do meu coração. Aleluia. Vamos no começo, o pessoal cantar conosco, amém? Fique de pé, amém, querido? Vamos cantar essa canção. Faça dessa letra, amém, a sua oração nessa noite. Faça da letra dessa canção o seu louvor, o seu mais perfeito louvor. Se de repente está com medo, peça para Ele: Senhor, me tira o medo. Amém? Em nome de Jesus. Se o vento sopra forte, Isso. balança o meu barco. Oh, Pai. A tempestade vem e testa minha fé. É para isso mesmo, é para testar a tua fé. Se o mar andar revolto, os meus sonhos Clama
derrama a tua derrama a paz. tua paz, Que aquieta o meu ser. que aquieta o meu ser. Fala pra Ele nessa noite. Tu és o dono do meu Diga barco, pra Ele, diga pra Ele. que faz cessar a tempestade, mandar o mar inteiro se acalmar. Oh, em fé, Sem Senhor. fé devo permanecer. Tu és o dono do meu barco, que faz cessar a tempestade, mandar o mar inteiro se acalmar. Jesus, me afasta o medo, mestre, me ensina a confiar o barco da minha vida em tuas mãos, os sonhos do meu coração. Jesus, me afasta o medo, me ensina a confiar o barco da minha vida em tuas mãos, os sonhos do meu coração. Quem é esse que manda uma parada? Ele é o dono dos meus sonhos, é o dono da minha dono vida. dos meus Oh, sonhos, querida, tua vida está no controle dono dele. da minha Creia vida. nessa Quem é esse que manda uma parar? É o dono dos meus sonhos, é o dono da minha vida. Jesus, mestre, me ensina a confiar no barco da minha vida em tuas mãos, os sonhos do meu coração. Aleluia. Amém. Fica com a palavra de Jesus. Vamos para o outro lado. Amém. Não temas, eu sou contigo. Amém. Não te assombres, eu sou teu Deus. Fique com a presença de Jesus. Jesus está na sua vida. Ele é o dono da sua vida. Amém. Fique com a presença de Jesus. Ele está contigo. Ele está contigo, mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte. Ele está contigo. Ele não te deixa. Ele não te desampara. Amém. Fique com a paz de Jesus. Pastor, está difícil. Jesus estava dormindo no barco. Ah, eu estou preocupado, querido. Descanse no Senhor. Eu sei que estou falando algo para você que não é fácil. Descansar em Cristo é difícil. É. Mas a palavra diz descanse. Amém? Descanse. Descansa no Senhor. E fique com o poder de Jesus. Que calma o vento, acalma o mar, acalma a tempestade, faz o surdo ouvir, faz o cego enxergar, faz o morto voltar à vida e vai me conduzir e te conduzir à vida eterna, à presença do Pai Todo-Poderoso. Amém? Você recebe essa palavra nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Oh, querido, quero fechar esse momento, amém, com o nosso dízimo, com a nossa oferta nessa noite, debaixo dessa palavra. Amém? Eu te convido a confiar no Senhor, a confiar no Senhor também nessa área da tua vida. Dizer: Senhor, essa área está nas tuas mãos também. Essa área não é tempestade, essa área financeira não é preocupação para mim. Essa área da minha vida também está nas tuas mãos. Eu confio na tua palavra, na tua presença, oh Senhor, na tua paz e no teu poder, em nome de Jesus. Amém? Você que está em casa, você que está aqui, fica à vontade para trazer o seu dízimo, a sua oferta ao altar do Senhor. Que faz cessar a tempestade, manda o mar inteiro se acalmar. Diz que em fé devo permanecer. Tu és o dono do meu barco. Aleluia. Mandar o mar inteiro se acalmar. Amém.
para o outro lado. Amém? Vamos para o outro lado. Não sei o que seria esse outro lado para você, mas Jesus está me chamando, está dizendo assim: olha, em mim, comigo, você vai para um novo momento, amém? Para uma nova história. Nesse momento, né? Nesse novo momento, nessa nova história, nessa caminhada com Cristo, pode se levantar a tempestade, pode vir o dia mau, pode vir momentos difíceis. Pastor, eu estou me enchendo de perguntas, parece que Jesus não está nem aí, parece que Jesus está dormindo, querido. Descansa nele, ele não falou, aquele que falou é fiel para cumprir, amém? Aquele que falou é fiel para cumprir, aquele que começou a boa obra irá concluí-la até a volta do seu Filho Jesus. Fique com a presença dele, ele está na sua vida e no seu coração. Fique com a paz de Jesus, amém? E veja o poder dele, o agir dele sobre a sua vida, sobre a sua casa. Aleluia, amém? Receba essa palavra no seu coração nessa noite. Vamos orar. Pai, eu te agradeço, meu Deus, te agradeço nesse momento pela oportunidade que tivemos de receber a tua palavra, pela oportunidade que tivemos de entregar a nossa oferta no teu altar, pela oportunidade que tivemos, meu Deus, de aprender. Não sei quantas pessoas estão ouvindo ou ouvirão essa palavra e de repente nem estão no dia mau, mas você já está aprendendo. Ou aquele que está no dia mau, ele está aprendendo da mesma forma, amém? A olhar para Cristo. Porque o medo muitas vezes não é a questão, não é o que está em volta de você, é o que está crescendo dentro de você. Às vezes é medo, às vezes é incredulidade. Jesus está na tua vida, Jesus está no teu barco, querido, e para esse seu problema, Jesus de repente está tranquilo, em paz, como estava naquele momento, dormindo. Então descansa nele e veja ele operar o seu poder sobre a sua vida, em nome de Jesus. Nós recebemos da tua palavra nessa noite, Senhor, e debaixo dessa palavra eu despeço o teu povo e a tua igreja para um restante de semana abençoado. Que mesmo que venham as tempestades, mesmo que venham as provações, mesmo que venham as dificuldades, o Senhor está conosco. Nós nos apegamos à tua palavra, nós nos apegamos à tua promessa, nós nos apegamos à tua paz, ó Senhor, à tua presença e ao teu poder. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer